Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Edson Farré, professor de Educação Física, formado aqui pela Escola de Educação Física UFRJ, e vim aqui apresentar uma intenção para estudar o doutorado na escola, né? Então, acho que como qualquer um, eu passei por um momento de dúvidas de escolha. Fiz meu mestrado há quase 10 anos atrás, fiquei muito tempo parado na área de produção científica, apesar de estar na área acadêmica, mas a questão de produção estava um pouco distante do grupo de estudo. Até que um amigo me convidou para fazer parte do grupo do professor Silvio Teles, e aí, conversa com ele, a gente foi tentando delimitar essa área de estudo. Então, a partir disso, ele orientou junto com ele, né, junto com as dúvidas, as inquietações que se tem para estudar. Ele falou: vamos estudar o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é onde você trabalho lá há 12 anos, e por conhecer o perfil da educação física curricular que se propõe lá. Então a gente sabe que lá não é melhor nem pior, mas é uma proposta que busca acompanhar o que se tem produzido enquanto conhecimento hoje na área da educação física escolar. Então se aproxima mais, há um esforço maior. Nesse sentido, foi uma das coisas que nos levou, né, e nos chegou a essa instituição. O outro ponto importante é que ela, de certa forma, é uma instituição recente. Ela foi criada em 2008, porque antes era só a Escola Técnica de Química. Então, a partir dali, ela abre seu leque de ensino. Ela não ensina só química, então os cursos de educação básica obrigatoriamente têm que ser cursos profissionalizantes. Por exemplo, eu trabalho numa escola que tem administração, segurança do trabalho e química, óbvio, que é o carro-chefe da instituição, mas em outros lugares existem outros cursos na área de educação básica. E abriu o leque dela também na questão, hoje se tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos pós-técnicos, subsequente. Então, assim, é uma instituição que de 2008 para cá, né, a sua democratização do ensino se fez valer de forma significativa dentro do nosso cenário educacional. Porém, apesar de ter essa potência e ser reconhecida, pouquíssimos estudos se tem sobre uma autoavaliação da educação física dentro dessa instituição. O grupo de professores é um grupo que pesquisa, estuda, publica livros. Entretanto, essa reflexão dentro de casa tem sido pouco, então por isso que a gente se justifica para trabalhar nesse sentido. Então, para buscar ancorar a educação física nessa proposta da instituição, a gente pegou o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, onde o perfil dela, a gente fala que isso é a missão, assim, só nas partes grifadas, é contribuir na formação de cidadão crítico e agente de transformação e inclusão social. Nessa perspectiva, nessa missão da instituição, a gente se questiona. Aí nossa questão problema parte daí. Como a educação física pode contribuir para essa missão da instituição? Tem contribuído? Não tem? Então, como é que a gente pode investigar nessa perspectiva? Que além de ser uma instituição, né, que já é, assim, por muitos, já reconhecido, né, pelos resultados de Enem, pelo perfil de profissionais que formam, mas além desse perfil profissionalizante, esse lado humano, como tem sido tratado? E a educação física a gente pode entrar perfeitamente e perceber e analisar nesse sentido. Nesse contexto, o objetivo do estudo é analisar como se constitui o campo da educação física nessa instituição. Então, como é que tem sido esse trato da educação física com o seu conteúdo? Tem sido o trato, né, que tem acompanhado a produção do conhecimento da educação física de forma mais contemporânea, ou será que tem sido aquele conteúdo mais antigo, só baseado na técnica, na performance ou na restrição de movimentos? Como é que tem sido feito isso, né? Nesse sentido, o que a gente vai aí caminhar para chegar a essa pesquisa? A princípio é um caráter qualitativo exploratório, quer dizer, investigar o sentido e significado desses atores sociais que a gente vai entrevistar, que serão os professores, qual a percepção, qual a representação que eles têm enquanto da educação física nessa área, né, nessa entidade de estudo federal. Um autor que o grupo de estudo do Silvio utiliza, e a gente vai utilizar, né, o Pierre Bourdieu, é um sociólogo, assim, para a gente ilustrar rapidamente, a partir de dois conceitos de hábitos e campo. O que seria hábitos? Essa relação do sujeito com a estrutura da sociedade. Então, como é que o sujeito se comporta? Ora, essa estrutura social, ela vai influenciar você, mas o Bourdieu também acredita que, ora, um grupo social vai influenciar a sociedade. Então, não é só um caminho de mão única, caminho de mão dupla. Então, ora, você vai ser influenciado, mas também você influencia.
E o campus, que é um outro conceito, onde Bourdieu fala assim, campo religioso, campo acadêmico, campo das artes. No nosso caso, é o campo acadêmico dos professores de educação física, em relação a o conceito que ele fala de estrutura estruturante, que é o Instituto Federal. Então, como é que se dá essa relação, essa troca, e como é que a gente se constitui o grupo de educação física dentro desse corpo que é a entidade do FRJ. Hoje são 21 professores formados, então a intenção é fazer uma pesquisa semi-estruturada com esses 21 professores, como é que eles se comportam, né, como é que eles veem a educação física, né, o que a gente acha que a gente pode encontrar, isso é como, né, uma intenção ainda. Então, quais são as abordagens que eles utilizam nas suas aulas, né, o que eles acreditam, né, qual o estatuto epistemológico, vai ser um cara mais positivista, estruturalista, crítico, pós-crítico, contemporâneo, e a partir de onde ele se identifica, quais são as metodologias que vão confirmar esse perfil de professor, esse perfil de prática, né? Essa relação da educação física lá, na hora, tem uma relação com os documentos que existem dentro da instituição, eles têm esse conhecimento, não têm? Como é que ele faz essa relação? O processo avaliativo, que é fundamental, porque muitas das vezes você se identifica com um perfil de professor, mas na hora da avaliação é totalmente ao contrário. Então, é importante, né, a avaliação que fecha um ciclo de ensino, como você se identifica, como ele faz esse processo, e é óbvio que iremos encontrar as possíveis limitações, tensões, desafios, né, e possibilidades de ensino nessa instituição. Né? Apesar da gente saber que é um grupo de 99% dos doutores, mas isso não quer dizer que não tenha coisa para se melhorar, coisa para se fazer, coisa para se aperfeiçoar. Perfeito? E no final desse estudo a intenção é proporcionar um referencial teórico reflexivo aos professores de educação física na perspectiva de contribuir de uma forma significativa nas ações pedagógicas no campo da educação física. Então, no final desse estudo, a intenção é trocar ideias, trocar reflexões com os professores, fazer uma proposta não só de apontamentos, não só de críticas, mas onde tem os acertos, onde tem as limitações, onde a gente pode superar. Então, na verdade, seria uma troca, até porque faço parte desse grupo. Então, a ideia não é a gente apontar e sair. A ideia sempre é melhorar a nossa prática enquanto professor, na perspectiva de formar um cidadão, como diz a própria missão, e a gente acredita nisso, uma pessoa crítica, reflexiva, transformadora do seu meio onde ela vive. E como a educação física trabalha nessa ação. Para finalizar, eu espero daqui a primeira conseguir a vaga do doutorado e daqui a 2 anos voltar com melhores apontamentos, né, as melhores críticas, as considerações sobre o estudo. Tá bom? Muito obrigado.